Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos aqui em Montes Claros conversando com o juiz Lailson Braga Baeta Neves, que é titular da 4ª Vara Civil desta comarca. Ele é coordenador regional da Mages e fala conosco hoje sobre dano material e dano moral. E neste bloco vai contar para a gente, explicar o que vem a ser a função social da responsabilidade civil e seu papel nas relações de consumo. Doutor Lailson, então, a respeito desse expediente aí, desse instrumento, o que vem a ser essa função social? Tá, eu vou tentar explicar isso e, para explicar, eu vou explicar o que é realmente a responsabilidade civil. Nós temos uma ideia de que a responsabilidade civil é um instituto que visa reparar, e de fato é, um dano sofrido, quer seja, nós já ultrapassamos isso, material ou moral, por uma pessoa. Agora já sabemos jurídica ou pessoa natural. Agora, é preciso que se compreenda que ela não tem só a função reparadora, mas ela também tem a função, também tem o aspecto penal, que é para coibir, né, aquele que pratica o ato de continuar praticando aquele ato. Então, existe um aspecto penal também. Seria a multa? Por exemplo, vamos dizer, eu acho que eu vou explicar de uma maneira que não existe. Imagine, por exemplo, que um cidadão adquiriu determinado bem de consumo, né, de uma determinada rede de fabricantes, e esse fabricante fornece esse produto com defeito, que lhe causa angústias, tal, etc., e não repara, se recusa a reparar. Na verdade, o dano moral vem muito mais da recusa em cumprir a obrigação de reparar e substituir, que propriamente do defeito. Não é o defeito que causa o dano moral, né? É aquela ofensa, aquele escárnio para com o cidadão. Muito bem. Muitas vezes, o senhor permite, com essa concorrência desenfreada entre as empresas não se importam de receber uma multazinha aqui, outra acolá, justamente, porque já tem um maior alcance no mercado. Você tocou no ponto. Então, o que nós precisamos evitar? Que o judiciário se torne um subscritório dessas grandes empresas, que ele fala, olha, eu vou vender esse produto, está com defeito, não substituo, é um número mínimo de pessoas que vai ingressar no judiciário, ele ingressa, eu vou lá, atormento ele, prolongando a ação por não sei quanto tempo, o juiz, para que ele não tenha fixo um valor de R$2.000, eu pago esses R$2.000 brincando e saio lucrando enormemente. Muito bem, a responsabilidade civil está realizando a sua função social, que é além de reparar, a de coibir essa conduta. Se o juiz continuar agindo assim, não. Claro que não. Perdeu a pedagogia. Perdeu a pedagogia. Não é? Mas e se o juiz fixar, por exemplo, R$2.000, porque também eu não posso transformar a indenização num fator de lucratividade porque ele não está ali para lucrar, ele está ali para ter reparação do dano. Digamos que R$2.000 seja um valor razoável para o cidadão que veio a juízo. Então, o juiz vai lá e fixa os R$2.000 para ele. Mais R$2.000, entendeu? Como fator pedagógico, como uma punição, R$4.000. Ainda é pouco, não é isso? 100%. 100%, mas ainda é pouco para uma grande operadora, uma grande instituição financeira. Mas se o juiz, além disso, fixar um valor X, digamos, só por hipótese aqui, nós estamos falando hipoteticamente, perfeito? R$20.000, que será destinada a uma associação ou uma instituição beneficente que aquela instituição terá que pagar. Essa seria a função social, então, desse abuso. A função social é fazer com que a responsabilidade civil, que, embora atinja aquele cidadão, é uma ofensa a toda a sociedade, em se tratando da relação de consumo, ela reverta em favor daquela sociedade, do coletivo que foi ofendido. Então, tenta equilibrar essas relações. Aí você não vai poder dizer, mas o cidadão está ficando rico com a coisa, você não vai poder dizer. E nem vai poder dizer que aquele grande conglomerado empresarial está pagando pouco. E aqueles que estão por trás daquilo, diante de uma situação dessa, haverão de refletir se vale a pena, não é, estabelecer uma política de lucro predatório à custa, não é, da humilhação dos seus clientes, daqueles que, na verdade, contribuem para a sua riqueza. Cumprindo assim a finalidade pedagógica que a multa deveria ter tido. Deveria ter tido e não tem como Sim. ter. O senhor falou de grandes conglomerados, grandes empresas. Esse princípio só é aplicado para grandes empresas? Vou te explicar o que acontece. É preciso que a indenização fixada, ela tenha um valor
como você mesmo citou, pedagógico, não é? Que ela tem a função de fazer com que aquele autor da infração pare para refletir. Mas, porém, isso só pode ser cabível com relação àqueles... Porque na relação de consumo, só para eu fazer um parênteses aqui, nós temos normalmente de um lado o fornecedor, que detém o conhecimento técnico e normalmente o poder econômico, e do outro lado o consumidor, que não detém o conhecimento técnico em regra e também não detém o poder econômico. Então você só pode fazer isso com aquele que detém uma grande fração da riqueza, não é? O que detém a concentração da riqueza. Porque se você fizer isso, por exemplo, fulano de tal, que vinha com a sua bicicleta, esbarrou na bicicleta do outro, né, um trabalhador, sim, e você colocar para ele uma indenização de 20 mil reais para ele aprender a não bater na bicicleta do outro, em vez de você criar uma situação como nós estamos querendo, quer dizer, em que haja a função social da responsabilidade civil ocorra, em que haja um aspecto pedagógico, você vai criar uma tremenda revolta e uma impossibilidade de que aquilo realize. Por isso é que a gente tem que aplicar o caso concreto. Eu não vejo como aplicar isso num cidadão que, ainda que tenha causado um dano, não é? Mas um dano de pequena monta e que tenha um patrimônio, se não pequeno, quase desprezível, dessa maneira. É como você falou no bloco anterior, o bom senso. O bom senso. Muito bem, eu conversei aqui com o Dr. Laílson Braga Baeta Neves, que é titular da 4ª Vara Civil da Comarca de Montes Claros. Falamos aí sobre dano material, dano moral, a função social da responsabilidade civil e seu papel nas relações de consumo. Dr. Laílson, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do programa, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.